Então, vamos aí ao módulo 1 da nossa apostila de Química. Deixa eu fechar o meu zap aqui, que não fica gritando toda hora aqui. Então, vamos lá. Vou compartilhar com vocês a minha tela. Tá aqui. Estão vendo a tela aí? Unidade 1, tudo direitinho? Tamo. Química, beleza. Vamos lá, gente. A nossa unidade 1, ela vai iniciar, tá bem? Falando de transformações químicas e transformações físicas, tá? Processo de transformação, fusão, ebulição, essas coisinhas assim que você já deve ter visto, pelo menos em casa vocês já viram, com certeza. Não sei se viram na escola, mas em casa com certeza vocês já viram isso, tá? Primeira coisa, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Deixa eu voltar lá. Quem quiser falar, eu não sei como é que vocês estão aí na tela, se está o speaker view ou se estão com a tela cheia. Eu vou mudar os alto-falantes de vocês. Quem quiser falar, tira o mudo, porque senão a tela fica mudando toda hora, então vocês não vão conseguir ver a aula. Acontece isso com o Zoom. Então, quando quiserem falar, é só tirar o mudo e falar, beleza? Porque senão vocês vai ficar pulando toda hora a imagem de vocês. Voltamos então para a nossa tela aí. Beleza? Primeira coisa, é falar de transformações. Certo? Então vamos primeiro diferenciar o que é uma transformação química de uma transformação física. Tá? Depois vamos pegar especificamente a transformação física. Por mais que seja uma aula de química, a gente inicia com a transformação física. Tá? As transformações químicas ocorrem sempre que há uma mudança, uma formação de novos materiais, novas substâncias, ou seja, a partir dos materiais iniciais formam-se outros materiais diferentes, com propriedades diferentes das substâncias iniciais. A nossa respiração, por exemplo, ilustra muito bem essa transformação química, né? Vamos a alguns exemplos aqui. Aqui. Então, as químicas são aquelas mudanças de composição, não é? Aqui a gente consegue ver claramente aí, o fogo, né? Uma combustão que ocorre aí, é uma mudança química, está se criando um outro material. Na parte de cima que a gente vê a parte de oxidação, né? Quando você deixa muito tempo alguma coisa, não sei quem tem costume aí de deixar pilha muito tempo dentro de um controle remoto, dentro de algum aparelho. Quando você tira, você vê aqueles inabrezinhos, né? Também é uma transformação química, foi criada uma outra substância aí, certo? O bolo, por exemplo, quem quiser, quem queria o café, ó, toma o bolo aí, ó. O bolo é uma transformação química, né? Você mistura aí todos os componentes, sofre uma transformação e você cria uma substância nova. Quando voltarem às aulas de vocês, eu vou ter que fazer educação física com vocês. Que eu como o dia inteiro. Tá doido? Então, vamos lá. Então, essas são as transformações químicas. Aquela que muda realmente, a partir de uma transformação, de uma reação, você cria realmente uma outra substância. Beleza? Aqui, como a gente pode detectar uma transformação química? Quando muda a cor, não é? A primeira aqui é a parte de oxidação, né? A formação de uma chama também é uma composição química. A variação de temperatura, e essa a gente vai ver daqui a pouquinho que ela pode gerar uma transformação física.
a liberação de um gás, formação de um sólido ou a liberação de um cheiro, franguinho assado aqui, também é uma transformação química. Reparem que algumas coisas estão mudando, estão criando uma outra substância. Beleza? Essa é basicamente a química. E as físicas, que vai nos importar para essa primeira aula. Quem já teve curiosidade de olhar o material sabe que basicamente a primeira aula é a transformação física. Beleza? Nas físicas, não há alteração na composição da matéria. Ou seja, são aquelas transformações que ocorrem sem que se formem novas substâncias. A composição da matéria, ao final da transformação, deve ser igual à inicial. Claramente, a gente consegue ver o exemplo, imaginar um exemplo de transformação física. É o gelo, o derretimento do gelo. É uma transformação física, não é? Por mais que eu tenha ali uma separação um pouco maior das moléculas, mas eu não tenho uma mudança na composição do gelo, e continua sendo H2O, sólido ou líquido, não é? A água, ela é composta por duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, todo mundo sabe disso. Isso é muito comum pra gente. Até quem toma aquela porcaria daquele suado H2O lá, que não é H2O, né? Mas enfim, nesse caso não tem mudança de composição da minha matéria. Eu mudei o estado aí, mas não mudei a composição dela. Então, essa mudança de estado físico, uma transformação física que está ocorrendo nesse gelo aqui, ou nessa substância. Então, o que diferencia para a gente uma coisa da outra, da física para a química, é que as físicas alteram a propriedade das substâncias, mas sem formação de novas substâncias. Na química, eu tenho aí realmente a formação de outras substâncias, que são as reações químicas. As mudanças de estado são transformações físicas, e é essa que o nosso módulo 1 vai pegar agora. Opa, voltou sem querer. É essa que o nosso módulo 1 vai pegar agora, tá? E aqui a gente consegue detectar as químicas, como a gente viu agora há pouco, pela mudança de cor, liberação de gás, formação de sólido, quando varia a temperatura, o aparecimento de cheiro característico, o aparecimento de uma chama, desaparecimento das substâncias iniciais. Essas são as transformações químicas, beleza? Mas o que nos importa muito nesse primeiro módulo é as transformações físicas e os estados físicos da matéria. Os estados físicos da matéria são diretamente relacionados com a maior ou menor grau de agitação ou grau de agregação existente entre as pequenas partículas que compõem a matéria. Esse vai ser a primeira definição de estado físico que a gente tem. Nós temos hoje característicos três básicos estados físicos: sólido, líquido e o gasoso. Esse todo mundo sabe, não é? Mas nós podemos ter ainda mais dois estados físicos, a gente não vai ver por enquanto agora, mas existem e ainda não é, para os cientistas já é unânime, já que tem mais dois estados, mas por enquanto não vamos confundir muita coisa, não. Vamos trabalhar somente com os estados físicos sólido, líquido e gasoso. Beleza? Só ver um negócio aqui. Então, como é que é formado isso aí? Como é que vai ser formado isso aí? Vou voltar aqui. Toda substância é composta por moléculas, né? A gente está cansado de saber isso. Deixa eu aqui. Por moléculas. As moléculas são agrupadas entre si. E essas moléculas sofrem uma vibração. Tudo vibra. Tudo vibra. E ela vai vibrar mais ou vibrar menos de acordo com a temperatura que ela tem. Esse é o primeiro conceito nosso que a gente acaba confundindo muito. Vocês vão trabalhar lá em Física 2, que é o conceito de temperatura e calor. E são dois conceitos que a gente erra muito. Todo mundo erra esses dois conceitos. Então, imagine que você tem, a gente vai chegar lá nessa diferenciação aí.
que você tem ali uma substância, e a substância cheia de moléculas ali, essas moléculas estão vibrando, tá? Essas moléculas vibram, e quanto mais elas vibram, mais energias elas têm. Quanto menos elas vibram, menos energia elas têm, tá? Então, uma prova de que tudo tem uma vibração, não sei quem já viu algum vídeo daquela quebra de taça. Vocês colocam ou a pessoa grita, ou você coloca ali um som, e a taça ela tem uma vibração própria da taça, e aquele som que está vibrando começa a entrar em ressonância, ou seja, começa a entrar na mesma vibração da taça, e quando os dois estão a mesma vibração, ocorre a quebra da taça. Depois de Física 2, com certeza vocês vão ver essa parte de ondas aí, como é que funciona direitinho. Então, todo objeto, mesmo ele sólido, tem essa vibração, tá? E essa vibração, como a gente acabou de falar, ela está diretamente ligada com a energia que esse material tem, com a energia da molécula desse material. E essa energia que ela tem, esse grau de agitação que ela tem, é a chamada de temperatura. Então, se eu venho cá, eu vou aferir a temperatura de alguma coisa, eu venho cá, né? Pego alguma coisa, vou botar o termômetro. O termômetro é o nosso aparelho que mede a temperatura, e para cada tipo de aferição de temperatura, para cada superfície que eu vou fazer a aferição de temperatura, eu tenho que ter um termômetro próprio para aquilo. Não sei se vocês acompanharam agora há pouco aí essa polêmica que teve da utilização de alguns termômetros que não eram próprios para a temperatura corporal aí na nossa região. Então, a temperatura do termômetro, o termômetro vai medir exatamente essa agitação da molécula, tá bom? Então, essa é a temperatura. Então, o que temperatura é? Temperatura é a medição do grau de agitação da molécula daquela substância, seja ela em estado sólido, estado líquido ou estado gasoso. O calor é energia. O calor é energia. E o calor ele tem que ser transferido de um lugar para o outro. Beleza? E isso é o calor. Quer ver? Vamos fazer uma coisa aqui. Estou falando aqui, eu estou pensando uma coisa aqui. Espera aí. Eu até volto ali. Isso aqui é o termômetro. Ele mede tanto temperatura corporal quanto de materiais, de alguns materiais, principalmente líquidos. Vou ligar aqui. Copinhos de água. Vamos lá. Vou medir a temperatura da água. Dá para ver? Não, né? Ah, dá. 18,8 graus Celsius. Tá? Medir o quanto que essa molécula tem de energia. Essa temperatura é a medição do grau de agitação da molécula. 18,8 graus Celsius. Tá? Vou pegar isso aqui agora. Vou colocar no micro-ondas. Não sei se estão vendo aí. Micro-ondas. 30 segundinhos.
que o micro-ondas está fornecendo para minha água? Energia e não temperatura, tá? Ele fornece energia, ele fornece calor. Então, o calor que está sendo fornecido pelo micro-ondas vai ser transferido para água. Vamos lá agora. Ver quanto. Então, ao contrário, você deve estar lendo aí. 51 graus e meio. Viu? Então, o que aconteceu aqui? Primeiro a gente mediu a temperatura. Então, a temperatura foi especificamente do material. Ou seja, o quanto que essa molécula tem de energia. Depois eu forneci uma energia para ela. Esse fornecimento de energia, eu forneci uma coisa chamada calor para aquela substância. Tá? Essa é a definição de calor e temperatura. Temperatura é o grau de agitação. Calor é uma energia em trânsito. É uma energia em trânsito. Poxa, João, mas só quer dizer que só o micro-ondas consegue fornecer calor de uma substância para outra? Não. Aqui está o 51,5. Com certeza, essa água aqui dentro está numa temperatura menor, 19,1. Vou misturar as duas águas, tá? Quando eu misturo as duas águas, quem tem maior energia fornece energia para quem tem menor energia, ou seja, as moléculas que estão ali dentro ali, uma com maior energia, outra com menor energia, a que tem maior energia fornece energia para essa, fornece calor para essa, e não o contrário. O fluxo de energia vai sempre do mais para o menos, não é? Então aquele cara desanimadão, pô, esse cara não passa energia para ninguém. Aquele cara que dá energia, aquele cara que tem, pô, bem animadão, pá, belezinha. Então a energia é sempre do maior para o menor. Eu venho cá medir a temperatura da minha água final, 32,3 graus Celsius. Certo? Então, esse calor é exatamente essa energia em trânsito. Beleza? Então, essa é a primeira confusão que a gente faz quando a gente diferencia temperatura e calor. Você vira assim, nossa, tá calor hoje. Pô, não tá calor. Ah, tá frio hoje. Não, pô. A temperatura tá alta ou tá baixa. Se tá calor ou não, depende se você já está tendo trânsito de energia ou não. Beleza? Essa é a nossa primeira diferenciação aí. E não esqueçam mais. Voltamos ao nosso slide. Então, visto que cada molécula nossa tem uma diferenciação aí de agitação, aqui eu consigo ver as substâncias e como é que funcionam as nossas moléculazinhas ali, tá? O gelo, as moléculas estão mais próximas, não é? Imagina quando tá frio, você quer ficar mais agarradinho, né? Mais juntinho. Então as moléculas estão mais próximas uma da outra. No líquido, eu tenho um pouquinho de separação já. Não é? As moléculas não estão tão próximas quanto o sólido, mas já tem um pouquinho de separação de molécula. E no gasoso, por que foi colocado bexigas aqui? As bexigas, o quê? São ar. É moléculas de ar. Não é? Essas moléculas, elas são mais livres, são mais soltas. Então, ocorre aqui uma maior movimentação, elas têm maior energia, né? E elas estão mais espaçadas entre si. Beleza? Imagine você lá, todo mundo é real, imagine você lá no baile funk do. Como é que chama aquele clube que tem areal aí? Arealense? Atlético Clube Arealense? Se eu não me engano. Associação Atlética Arealense. Beleza, Associação Atlética Arealense. Você tá lá, pô, naquele bailezinho funk. Pô, o couro comendo, né? Bonde do Tigrão, pô. Nem sei mais o que tem de funk. E o pau quebrando e você pá dançando. Um calor tremendo. Tu vai querer ficar junto com alguém? Só se for com a namoradinha, com o namoradinho, né? Mais ninguém. Tu quer o quê? Espaço. Porque você tem mais energia. A temperatura está mais alta. Você tem que o quê? Espaço
para se movimentar. Aí não digo igual hoje, não sei como é que está real, de fora está 12 graus. Você quer ficar o quê? Mais agarradinho, mais juntinho. Então, as moléculas ocorrem exatamente isso. Quanto menor a temperatura, não é? Mais juntas elas estão. Quanto maior a temperatura, mais afastadas elas estão. Esse junto ou afastado está diretamente ligado com o quê? Com a agitação das moléculas aí. Beleza? Mole, mole, né? E aí, eu vou entrar no meu minha mudança de estado. Temos 10 minutos para começar a aula já, gente. Tá doido? Nossa mudança de estado. Então, eu tenho o sólido para o líquido, líquido para o gasoso e o retorno. Isso aqui é bom que a gente guarde, a gente tem que saber, tá? Do sólido para o líquido é o fusão. Isso aqui é só denominações, tá, gente? Do líquido para o gasoso, a vaporização. Do líquido, do gás para o líquido, liquefação. Do líquido para o sólido, solidificação. E quando eu passo diretamente do sólido para o gás, eu tenho a sublimação. Todos esses aqui é tranquilo de a gente imaginar, não é? Sólido, líquido, gasoso. E a sublimação? Não sei quem tem em casa ou quem já viu alguma coisa, aquele tó cheirosinho chamado naftalina. É o mais típico desse aí, não é? Eu passo diretamente do sólido, aquela bolinha branca, tá? Diretamente do sólido pro gasoso. É chamado sublimação. E tanto indo quanto voltando é o mesmo nome, tá? Então guardem isso aí. Esses que são os estados, as mudanças de estado físico da nossa matéria. Beleza? Guardem isso. Você tem que saber, gente. Não tem jeito, tem que saber isso aqui. Isso tem que estar na mente mesmo. Não confundam isso, não. Nós temos 2 pontos. Vou trabalhar especificamente com água, por exemplo. Obrigado quem está testando o mouse aí. Está funcionando o seu mouse. Beleza? Está direitinho funcionando. Tá? Pode ficar tranquilo que não está errado. Eu tenho aí o ponto de fusão e o ponto de ebulição. O ponto de fusão é aquele ponto na qual eu vou mudar de estado sólido para líquido. E o ponto de ebulição é aquele estado que eu mudo de líquido para gasoso. Esses 2 pontos são os pontos base do nosso gráfico ou de uma nossa mudança de estado, né? São os 2 pontos intermediários dos 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Eu vou ter que ter 2 mudanças entre esses 3 estados, e essa mudança é exatamente isso: ponto de fusão e o ponto de ebulição. E o ponto de fusão e o ponto de ebulição depende especificamente de 2 fatores, não é? Da temperatura, né? E da pressão existente nesse líquido aqui. Vou ver daqui a pouquinho por que desses 2 casos. Isso aqui é um gráfico. Agora eu vou ter que pagar isso aqui, né? Artista. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo pagar isso aqui. Ah, viu? Eu tenho aqui o gráfico. Esse gráfico mostra o seguinte. E outra coisa, gente, gráfico é muito importante, principalmente no Enem, tá? Eu tenho esse gráfico aqui. Esse gráfico de temperatura por tempo, tá? Aqui eu tenho 2 pontos, o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Beleza? Aqui eu tenho o estado sólido. Vou botar uma coletinha aqui.
Aqui eu tenho o estado sólido. Aqui eu tenho líquido. Aqui eu tenho gasoso. Beleza? Sólido, líquido e gasoso. Eu tenho como? Um negocinho que eu chego aqui. Consigo escrever. Tá. Sólido, líquido e gasoso. Repare que eu sou ruim desse negócio, né? E aqui eu tenho os estados, que é o ponto de fusão e o ponto de ebulição da minha substância. Primeira coisa importante disso aqui. Eu estou indo numa temperatura de menos, vamos supor, da água. Da água, eu tenho 2 pontos de fusão e de ebulição. Ponto de fusão, 0 graus Celsius, que é onde muda de gelo para água. E o ponto de ebulição, é onde muda do líquido para o gasoso, tá? Da água para o gasoso lá, para o vapor. Então, tem que imaginar o seguinte: imagina que estou menos 20 graus Celsius, estou no gelinho, ele é menos 20 graus Celsius. Forneci calor para ele. Forneci calor com meu gelinho, tá? Chegou aqui, ele vai mudar, chegou a 0 graus Celsius, ele vai começar a mudança de estado físico. Vai passar do sólido para o líquido. Nesse ponto aqui, onde ocorre essa mudança, repara que a minha temperatura é constante. Então, na mudança de estado, não altera a temperatura. Então, as duas substâncias, os dois estados físicos se mantêm. Se você ferver uma água, se você aquecer uma água, por exemplo, ou se você pegar uma garrafinha de um copo de gelo e deixar no sol, deixar ela aquecer, ali eu vou ter, naquele copo, por exemplo, parte água e parte gelo, vão estar a 0 grau. Aí depois depois que virou tudo água, eu vou lá e começo a aquecer essa água. Começa a aquecer essa água aqui, então ela está líquida. Então eu vou de 0 para 100. Estou aquecendo, aquecendo, aquecendo. Chego em 100. Chego em 100, vamos supor que eu estou com uma água pura, tá, gente? A pressão normal, a pressão de 1 atm, nível do mar, beleza. Que é a definição de ebulição a 100 graus Celsius. Então, vem cá. E tenho aqui agora líquido mais gás. Estou mantendo a minha temperatura constante. Beleza? Então, a temperatura que está aqui, ela permanece constante até que toda essa substância aqui vire gás. E ela só vai começar a aquecer depois que virar gás. Enquanto eu tiver água aqui na substância e parte dela estiver ebulindo ainda, essa temperatura não altera. Esse aqui é o caso mais clássico. Mais clássico. Se você pegar, por exemplo, uma água e fervê-la, quando ela começa a ebulir, você aferir a temperatura daquela água ali, você vai deixar ela no fogo ali, cara. Você pode meter fogo nela, botar fogo a lenha, o que quiser. Bota calor, bota calor, bota calor. A água não passa de 100 graus Celsius. Não passa. Ela vai continuar 100 graus Celsius até que toda aquela água vire vapor. Aí depois que virar vapor, você consegue alterar, aí sim, a temperatura do vapor. Então, quando está tendo essa alteração de estado físico, fusão ou ebulição, ela muda o estado físico, mas não muda a temperatura. A temperatura ela só muda nos estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Em processo de mudança de estado físico, eu não tenho mudança de temperatura. Beleza? Então não adianta, a sua água não vai aquecer a mais que 100 graus Celsius. Beleza? Gente, deixa eu ver onde eu estou aqui. Vamos voltar para a tela aqui. Eu tenho 1 minuto de aula ainda. Eu preciso de mais uns 5 minutinhos para acabar a aula. Eu posso mandar outro link lá? Vou mandar outro link para vocês lá, pode ser? Pode, né? Tem um videozinho que eu quero mostrar para vocês ainda, só para a gente fechar essa aula aqui.
E como só 40 minutos, vou ter que mandar outro link. Vou fechar essa aula e vou mandar outro link no grupo. Entre no outro link, beleza? E voltem rapidinho para a gente terminar com essa aula aqui. Pode ser? Beleza? Então vou lá, hein?